Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos amados irmãos, nossos discípulos, nossos amigos, a cada um de vocês que estão nos assistindo agora pelo YouTube e pelo Facebook. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Quero desde já pedir a você que é inscrito, você que já nos segue aqui pelo YouTube e pelo Facebook, a curtir, a comentar e compartilhar essa nossa célula online hoje, nesta quarta-feira, e também você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que você receba todas as notificações do material que nós estamos disponibilizando no nosso ministério. Que você possa estar ali no nosso canal e ali também assistir a todos os nossos cultos, todas as mensagens, crescer na graça e no conhecimento de todo o material que temos disponibilizado. Que Deus os abençoe desde já. Quero deixar um grande abraço aos nossos discípulos, aos pastores, aos 12, a cada um de vocês que estão na célula online hoje. Então, vamos lá, papel e caneta na mão, mente e Bíblia aberta, vamos meditar na palavra do Senhor. Antes disso, quero fazer uma breve oração em favor da sua vida, em favor da sua casa e da sua família, e a todos aqueles que estão nos nossos grupos de oração, nos grupos dos homens, no grupo das mulheres, que estão pedindo oração aí pelo Facebook. Nós temos aqui a lista de todos vocês. Eu tenho em minhas mãos aqui, eu apresento quase que todos os dias na presença do Senhor a família de cada um de vocês que tem pedido oração, para que Deus vos abençoe grandemente. Amém? Feche teus olhos, ore juntamente comigo. Amado Deus, como temos te pedido em todo o tempo, Senhor, necessitamos da tua graça e da tua misericórdia. A cada um daqueles que tem pedido oração, Senhor, a Deus, que confiam em Ti, e nós nos unimos numa só fé, num só amor e num só Espírito neste momento, para que eles sejam alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia, assim como nós somos. Aos que necessitam, Senhor, a Deus, de cura, de libertação, de transformação em suas vidas, assim os conceda, ó Pai, em o nome de Jesus, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Oramos pelos nossos irmãos que estão hospitalizados, Senhor, cada um deles, cada um que está se recuperando, Senhor, ali do Covid, Senhor, que está se recuperando de outras enfermidades, aqueles que estão, Senhor, a Deus, necessitando, Senhor, da Tua mão poderosa, nós apresentamos diante de Ti, cada um deles, ó Pai. Em o nome de Jesus, cremos no milagre, cremos no Teu poder e na manifestação da Tua maravilhosa graça sobre as suas vidas, assim como é sobre as nossas vidas. E que neste momento, esta palavra, Senhor, venha fortalecer a fé de cada uma dessas pessoas. A todos aqueles a qual oramos, intercedemos e ministramos a Tua palavra de salvação, eles sejam, Senhor, poderosamente alcançados por Ti neste momento, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Então, vamos lá então. Bíblia aberta, mente aberta, papel e caneta, vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, na nossa célula online. Mais uma vez, curta, compartilhe, comente para que outras pessoas possam ter acesso a este material, ok? A ministração desta noite é a simplicidade do Evangelho. Veja aí nesta imagem, Jesus ele está à beira do mar da Galileia, ali, ministrando, falando das boas novas do Evangelho, de forma muito simples, sentado à beira do mar, à beira ali e falando do Evangelho, das boas novas. O reino de Deus é chegado a todos vocês. Então, nós temos que compreender e entender cada vez mais e mais a simplicidade do Evangelho. É simples servir a Cristo, é simples andar nos seus princípios, é simples entender o seu amor e a sua graça sobre as nossas vidas. Infelizmente, às vezes a religião, que significa religare, muitas vezes ela distancia nós de Deus, com suas formas e maneiras distorcidas da simplicidade do Evangelho. É sobre isso que nós vamos falar. Por quê? Na próxima imagem, nós temos esta série, Nós temos esta série nas quartas-feiras, que é o Evangelho puro e simples. É entender de forma muito simples o Evangelho de Cristo Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo declarou isso no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E o tema desta noite, a simplicidade do Evangelho. Vamos lá então? Escrito está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 5, assim. Olha a simplicidade do Evangelho, as boas novas. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Ela estava com Deus no princípio, a palavra.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então aqui está. No Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, ele já começa trazendo essa importante entendimento e revelação, que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio em carne, o amor encarnado, o Deus invisível se torna visível, porque ele é Deus. Ele estava com Deus, ele era a palavra, o verbo, aquele que criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora você compreende porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque nada do que existe seria se ele não tivesse feito. Assim sou eu, assim somos vocês. Amém? Próximo, na continuidade do mesmo capítulo, versículo 10 ao 14, continua afirmando essas boas novas na direção da nossa vida. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não o reconheceu até os dias de hoje. Ainda não reconheceram como deveriam reconhecer. Venho para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos os que o receberam, a mim e a você que recebemos a Cristo Jesus, o Filho unigênito do Pai, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Direito, poder de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, mas pela vontade da carne, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus, da revelação do próprio Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta é a primeira grande verdade da simplicidade do Evangelho. Jesus é Deus. Jesus é Deus. 100% homem, 100% Deus. Nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por intermédio dele. Ok? Então, Jesus é Deus. Não podemos de fato negar que Jesus é o Filho de Deus e que ele é o próprio Deus em essência, 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Seguimos aqui então? Olha essa importante revelação. Também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Porque Deus amou o mundo tanto, ou de tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Simples assim. Ele se revelou a nós. Jesus Cristo é a revelação do amor de Deus. É o Deus invisível se tornando visível a cada um de nós. E ele não possui amor. Ele é o próprio amor. Jesus é a encarnação do amor de Deus. Ele é o próprio amor. Então, a partir disso, quem o aceitar não será condenado, mas aqueles que não o aceitarem já estão condenados porque não aceitam entrar no reino do amado, ok? Veja esse próximo slide. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não há outra forma, não há outra maneira de ser salvo, a não ser que seja por Jesus Cristo, através do Espírito Santo que nos revela as suas boas novas através do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Essas boas novas, todo o projeto que o Senhor Jesus estabeleceu aqui nesta terra, está continuando neste momento na minha e na tua vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Vamos ver o que nos diz a palavra? No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim: Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho,
não com sabedoria de palavras, para que não faça vã a cruz de Cristo. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Tá bem? Então, para aqueles que acreditam no Evangelho, que acreditam em Cristo Jesus, que acreditam que Jesus é Deus, que Jesus estava com Deus, que Ele é Deus, é da mesma essência, é da mesma natureza. Aqueles que acreditam que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou e prometeu voltar e levar os seus para o seu reino, aqui está. É loucura para o mundo, é loucura para aqueles que não acreditam, mas para aqueles que acreditam, é o que? É o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus através do Evangelho. Essas palavras que chegam até mim e até você nesse exato momento, ok? Olha o que nos diz Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 14. A palavra, ela está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. O apóstolo Paulo falando aos romanos, dizendo, o que eu estou dizendo para vocês é o Evangelho, é as boas novas. Agora a palavra já está na boca de vocês, está nos seus ouvidos, está no coração de vocês. Agora vai acontecer algo maravilhoso. Cristo se revelará a vocês e vocês decidirão qual opção tomar. E ele continua, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. É crer na ressurreição. Quando cremos na ressurreição, não nos desesperamos face à morte. Não nos desesperamos face às situações adversas. De forma alguma, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É naquilo que eu creio, naquilo que eu tenho um valor, um princípio dentro de mim, algo que me move, eu me movo por aquilo que eu creio, por aquilo que eu acredito. E eu acredito nisso, na salvação em Cristo Jesus. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que pregamos este evangelho? Porque estamos chegando na sua casa falando a palavra de Deus, trazendo essas boas novas, porque está entrando salvação na sua vida, está entrando salvação na sua casa, para que no momento oportuno você possa clamar ao Deus vivo e Ele se manifeste com poder na sua direção, na direção da sua família, na direção da sua casa. Em o nome do Senhor Jesus, que venha salvação, o poder da salvação na sua vida, a simplicidade do evangelho. O evangelho ele é simples, é crer no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Confesse com a tua boca, porque agora o evangelho está sendo liberado sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre os seus olhos, sobre os seus ouvidos. Amém? Como diz aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas é preciso, olha aqui, ó. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Estamos pregando a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus à sua vida. Então agora você está ouvindo a palavra de salvação, a simplicidade do evangelho, que Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas e das nossas almas. Amém? Veja o próximo slide. Andando por fé e não por vista. Andando por fé e não por vista. Veja ali uma imagem alusiva ao nosso Senhor Jesus andando sobre as águas, assim como Pedro também andou sobre as águas quando Cristo o deu essa oportunidade, ele andou sobre as águas. É andar por fé e não por vista. Isso é a simplicidade do evangelho. Vamos ver o que nos diz isso? No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 ao 32. Acompanhem comigo aqui, ó. Apóstolo Paulo, liberando essas palavras de vida eterna na direção dos romanos. Não me envergonho do evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Por que do judeu? Porque ali estão as promessas, ali deles descende o Cristo, deles descende as promessas, dele descende todas as palavras proféticas e a liberação da salvação sobre as nossas vidas também. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Olhe bem, é no Evangelho. Quando falamos a palavra de Deus, quando transmitimos a palavra de Deus, é revelada a justiça de Deus, a sua misericórdia, o seu amor, o seu poder e a sua justiça. Começo, meio e fim de todas as coisas. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Olha que lindo isso e que informação maravilhosa isso para todos nós. Para todos nós. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. É pela fé que somos salvos, é pela fé que somos alcançados por essa maravilhosa graça derramada sobre nós. Amém? É pela fé. Como eu já tenho dito em outras células online, em outras ministrações, toda congregação, toda igreja, todo líder religioso que disser assim, é Jesus e mais alguma coisa, caia fora, porque esse não é o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho de Cristo Jesus, porque é pela fé que nós somos alcançados. E as obras, elas descendem de quem é salvo. Quem é salvo produz em gratidão as obras que as pessoas serão abençoadas e darão graças a Deus pela nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, as obras não salvam, mas aqueles que são salvos produzem obras no nome do Senhor Jesus. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha que interessante isso. Ninguém pode se desculpar. Ninguém terá desculpa diante de Deus e dizer, não, eu nunca ouvi nada, eu nunca fiquei sabendo de nada da parte de Deus. Não, Deus ele se manifesta através de toda a sua criação. Toda essa sua criação. Tudo subsiste por Ele. Tudo subsiste por Ele. Ok? Olha o que nos diz a sequência aqui. Ó. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Olha que lindo isso, né? De forma que tais homens são indesculpáveis. Indesculpáveis. Quando olhamos no espelho, já vemos a imagem e semelhança de Deus. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos e se obscureceram. Olha que interessante isso. Aqueles que não reconheceram através de todas as testemunhas da criação de Deus, que testificam o Deus Criador, que não procedemos de um macaco, nós procedemos à imagem e semelhança de um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Então, tudo isso que olhamos e vemos e sentimos, testificam do poder, da maravilhosa graça deste Deus poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. O Pai, nosso Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz assim, aqueles que entraram para o outro lado, que não deram honra e glória a Deus, mas preferiram fazer o quê? Preferiram fazer isso aqui que vai dizer aqui, ó. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, a idolatria, né? Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Nós sabemos que muitas religiões tradicionais antigas, né? Elas cultuavam a bestas, a imagens de próprio Israel. Teve um período que fez um bezerro de ouro, né? Adoração a imagens de homens, a imagens de quadrúpedes, de répteis, de pássaro e assim por diante. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Olha, o primeiro nível da degradação humana, impureza sexual. Segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si.
Tais pessoas que não reconhecem a Deus como Deus e nem o seu Filho como seu Filho, que morreu e ressuscitou para nos salvar, nos ligar a Deus novamente, o Senhor entrega, o Senhor dá a oportunidade e diz: olha, a decisão é de vocês, eu os entrego, agora vocês vão ficar na própria vontade, nos desejos dos seus corações, na podridão que vocês já querem e desejam e andam. Então ele entrega, fiquem na idolatria, fiquem na prostituição, fiquem em todas essas coisas que são abominações aos olhos de Deus. E ele continua: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados. Isso aqui nós vamos ver cada vez mais e mais. No livro de Apocalipse fala fortemente sobre isso, porque é o número 666, né? É do homem para o homem e pelo homem. Então aqui em Romanos ele está mais uma vez trazendo esta referência, dizendo: adoraram e serviram a coisas e a seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Acompanhe a próxima sequência. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque não o adoraram, não o reconheceram como Deus. Isso é o evangelho puro e simples. As pessoas que não vão morar na eternidade com Deus, que estarão separadas de Deus eternamente, elas não vão apenas por não serem boas, elas irão para a separação eterna de Deus por não o quererem, por não o reconhecerem, por terem a opção e não desejarem estar com Ele. Simplesmente isso, porque causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Ou seja, não queremos agradar a Deus, não queremos ser fiéis a Deus, não queremos os princípios de Deus para a nossa vida. Queremos viver como nós queremos. Eu quero os meus desejos, as minhas vontades serem realizadas e ponto final. Eu quero meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Eu faço como eu bem entendo e ninguém tem nada a ver com isso e assim por diante. Uma libertinagem total, moral, espiritual, total, nesse sentido. Então, olha o que as características dessas pessoas tais são como essa que nós falamos. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Aqui não fala unicamente só do ato homossexual, como das mulheres e dos homens, mas toda forma de imoralidade sexual. Começa com a traição, começa com a pedofilia, começa com todas aquelas coisas e ele vai aumentando cada vez mais e mais. É toda a imoralidade sexual de uma forma geral, ok? Então, pega aí. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eu não quero saber. Eu não quero saber o que Deus pensa, eu não quero saber o que Deus acha, eu não quero saber, eu não quero conhecer a Deus, eu não quero conhecer nada da parte de Deus. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Ou seja, na mente deles, eles acham que estão fazendo tudo certo. Como nós vemos políticos defendendo o aborto, políticos defendendo o homossexualismo, o lesbianismo, quando falo na parte total degradação nesse sentido, o adultério, defendendo a pedofilia, defendendo coisas terríveis, sexo com animais. Isso há defesa no nosso Congresso Nacional. Pessoas que estavam lá para defender essas bandeiras e continuam defendendo essas bandeiras. A liberação da maconha e tantas coisas mais. Então, na mente deles, eles estão fazendo certo. Não, porque nós estamos em um tempo em que temos que eliminar com a família, temos que terminar com essa questão das famílias, dessa moralidade, não, porque agora temos que ser totalmente liberais. É aquela coisa terrível, degradação total da moral e da decência. Então, tais pessoas, na mente delas, acham que estão fazendo a coisa certa. Para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes,
arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. Olha aí, ó. Gente, então, lembre-se sempre disso. O pecado do outro nunca é maior do que o meu. Eu tenho que saber que às vezes o pecado visível dos outros pode ser tão quanto o meu pecado que está escondido. E aqui é um deles, ó. Desobediência aos seus pais. Às vezes na frente das pessoas, meu Deus, que filho lindo, que filho maravilhoso, mas é desobediente aos pais. E isso mostra com que são pessoas que não querem o conhecimento de Deus. Não querem o conhecimento de Deus. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então vejam que esta palavra nos mostra que nós temos que viver pela fé, porque vai chegar um momento em que as pessoas vão amar fazer todas essas coisas. Nós vamos ter pessoas próximas de nós que vão praticar essas coisas e nós não vamos ter que entrar em conflito com elas, mas sim orar para elas, para que elas possam ver a verdade e serem libertas por esta luz que dissipa todas as trevas. Por quê? Porque neste momento, quando eu e você escolhemos servir a Cristo, nós somos luz e sal da terra. As pessoas que praticam essas coisas, elas acreditam que estão fazendo a coisa certa, mas não, elas não estão. Esse é o evangelho puro e simples. Aqueles que servem a Cristo, o evangelho é o poder de Deus para a mudança. E nós não vamos mudar as outras pessoas somente porque pensamos diferentes delas, não. É porque nós temos que viver diferentes delas. Nós temos uma prática de vida. E essa prática de vida não é uma regra de uma denominação, não são regras de uma igreja, de um pastor ou de um líder, não. São as regras de quem se aproxima de Deus e foi iluminado por esta verdade, pelo poder do Evangelho, que foi salvo pelo poder do Evangelho e sabe o que é certo e sabe o que é errado. Então não estamos aqui para julgar, estamos aqui para mostrar a verdade, que tais pessoas, elas precisam ser alcançadas por este evangelho. E se elas não forem, infelizmente, sabemos que serão separadas eternamente de Deus, se não houver o arrependimento antes disso. A simplicidade do evangelho. Acompanhe aí. Olha nessa imagem, agora mais aproximada, né? Jesus falando desses assuntos, falando das boas novas às pessoas, como nós estamos aqui neste exato momento, transmitindo a simplicidade do Evangelho. Escrito está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 63 ao 69, uma referência muito importante sobre a simplicidade do Evangelho. Jesus disse assim: o Espírito dá vida. Quem é que dá vida? É o Espírito. Agora, neste exato momento, quem está agindo em mim, está agindo em você, em toda a humanidade, para que conheçam a Cristo, para que conheçam o Evangelho e sejam libertos pela luz do Evangelho, é o Espírito Santo, o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveita. Literalmente. A carne não produz nada que possa ser aproveitado em relação a salvação, em relação à ação que só o Espírito pode fazer. Eu não posso obrigar ninguém a mudar. Eu posso convencer alguém através das minhas direções, através do meu exemplo, através da libertação que há através do Evangelho, do Espírito que dá a vida. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Que palavras são essas? As palavras que estão no Evangelho, as palavras de Cristo Jesus. Contudo, há alguns de vocês que não creem, não acreditam nessas. Não acreditam nas palavras que estão contidas na palavra de Deus. Pois Jesus sabia disso desde o princípio, quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Ninguém poderá ir a Deus a não ser que seja lhe dado pelo Pai. E o que aconteceu? Aqui Jesus ele está em carne, depois ele ressuscita e ele vai ao Pai e solicita o Espírito Santo para que esteja conosco. Então o que o Pai fez?
concedeu o Espírito Santo a todos nós. Então é o Espírito Santo que nos convence para que nós possamos ser ligados ao Pai novamente, através do Evangelho em Cristo Jesus. Amém? Deu para você compreender isso? Então é o Espírito Santo que está agindo em nós agora. É a palavra de vida. Jesus declara: daquele dia em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus, porque Jesus perguntou aos seus 12: vocês também não querem ir embora? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Essa é a simplicidade do Evangelho. Em o nome de Jesus, são essas palavras que nos dão a vida, que nos fazem crer neste poder para a salvação. Este Evangelho que é o poder para a salvação. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu posso ser o mais eloquente, o mais convincente com as palavras e usar de uma oratória aqui, mas quem vai convencer você é o Espírito Santo, que você precisa dele, que você está vivendo uma vida que não condiz com a vontade de Deus, se arrepender e receber a graça poderosa sobre a sua vida, a salvação da sua alma. Amém? Então é dessa forma, é dessa maneira. Jesus, Ele é Espírito e vida. Ele tem nos dado da sua palavra para nos apropriarmos da salvação em o nome de Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 4, nos diz assim. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Mas eu temo que, olha, ele tem um temor, ele tem um receio muito grande, que de algum modo, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo, da simplicidade que há no Evangelho, da simplicidade que há em Jesus. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebemos, ou outro Evangelho que não aceitaste, vós o podeis suportar. Ou seja, não aceite, resistam a tais pessoas que vão pregar a vocês outro Evangelho, outro Jesus, outro Espírito. Outro Espírito. Aqui o apóstolo Paulo diz, olha, eu temo que vocês de algum modo sejam enganados, assim como a serpente enganou a Eva com a mentira. Lembra lá no começo? Eva, o que Deus disse mesmo dessa árvore? Não comeis dela, senão morrerá. E a serpente disse, não, Eva, não, imagina, Deus te ama tanto. Não, ele mentiu com sutileza, né? Com sutileza enganou a mente de Eva, sugestionou ela, não, coma, você não vai morrer. Jesus disse que morreria, mas você não vai morrer. Se você comer, você não vai morrer, mas você vai ser igual a Deus. E aí despertou o interesse, o coração de Eva. Ser igual ao Deus, ou seja, ser independente, não precisar de ninguém. Como Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é em si só, não precisa de mais ninguém. Ele por si só já se depende de si. Então, assim, esse Espírito vem desde lá. Esse pensamento, essa ideologia é do homem, pelo homem e para o homem. Meia, meia, meia. Desde lá. Quando o homem ele quer ser ele próprio, não depender de Deus para nada. Eu não dependo de Deus, dependo da minha força, do meu braço, da minha inteligência e assim por diante. Eu não preciso de Deus, não preciso dos seus princípios, não preciso da sua moral, não preciso de nada que venha da parte de Deus. Então, neste momento aqui, o apóstolo Paulo diz, olha, eu temo que vocês se separem da simplicidade que há em Cristo. É simples crer, é simples entender. É pelo Espírito, é de Espírito a Espírito que somos convencidos desta maravilhosa graça, deste Evangelho, dessa salvação que é o poder de Deus na nossa vida. E ele continua dizendo, olha, vocês suportem, não aceitem as pessoas que vêm pregar outro Cristo, outro Espírito e outro Evangelho. Eu vou estar ministrando na próxima célula, quarta-feira que vem, sobre isso. Vai ser muito interessante, porque assim como temos o Evangelho verdadeiro, temos o Evangelho que não é verdadeiro. Assim como temos o Cristo verdadeiro, temos aqueles
que não são os verdadeiros. Assim como temos os profetas verdadeiros, temos os falsos profetas. Assim como temos o evangelho verdadeiro, temos o falso evangelho. O Espírito Santo verdadeiro e um falso espírito. Ok? Então, é o que Paulo está dizendo aqui, ó, porque de alguma forma estão pregando a vocês um outro Cristo. Não aceitem, resistam. Não deixe entrar na mente de vocês de forma alguma. Fiquem com o que é simples, fiquem com o que é verdadeiro. Fortalecendo aquilo que disse antes, Jesus e mais alguma coisa, fujam disso. Fujam. É só Jesus. É só por Ele e através dele que somos salvos. Amém? É Ele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e pagou todas as nossas dívidas, estavam sobre Ele, e Ele nos religou a Deus. Então o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome, e é através dele que nós somos salvos. Aquele que crer no seu Filho será salvo, porém quem não crer nele será condenado. Amém? Então que nessa noite, você que ouviu essas palavras, você possa consolidar esse entendimento, a simplicidade do Evangelho. Ela é simples. Então, o ame, o deseje e queira ser cada vez mais e mais ministrado pelo seu espírito, pelo seu coração. Amém? De espírito a espírito, de coração a coração, através do Evangelho. Que você conheça Cristo através da palavra e o Espírito Santo o revele através de experiências poderosas. Amém? Começando pela salvação, que é o poder de Deus. É para isso que essas boas novas chegaram até nós. Porque agora o pecado já está condenado. Satanás já está condenado, a morte já está condenada, mas eu e você, se aceitarmos a Cristo Jesus, nós somos salvos, somos libertos, a salvação está à nossa disposição em Cristo Jesus. Amém? E o Espírito Santo é aquele que nos fortalece e nos dá força para superarmos todas as nossas fraquezas, todas as nossas manias, todas as situações de uma vida de erro e de pecado. Ele vai nos auxiliar. É um jugo que agora Ele vai estar juntamente comigo me ajudando a carregar. Vai se tornar leve. Amém? Glória a Deus. Então, quero que você veja nesse último slide que eu coloco ali agora. Ele me ama. Eu afirmo. Jesus me escolheu. Caso contrário, temo que eu nunca o teria escolhido. Pensando nisso, refletindo sobre isso, escrito está em João capítulo 15, versículo 16, 1 João 4, 19 e Efésios 1, 4. Então, eu entendo que eu nunca teria o escolhido se ele não tivesse se revelado a mim, se ele não tivesse me escolhido. Assim como você que está aí me ouvindo, me assistindo neste momento, chegou a você o Evangelho puro e simples. Chegou a você o poder da salvação. Que você, em o nome de Jesus, possa ser cheio do Espírito Santo, receba o Filho de Deus, Jesus Cristo, como teu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Então quero desde já agradecer mais uma vez a todos vocês que nos acompanham, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não esqueça de deixar a sua curtida, nós temos ali centenas de visualizações, mas é importante que nós tenhamos também, que você clique no sininho para que o YouTube possa dar essa visibilidade a mais pessoas, indicar a mais pessoas esta mensagem, as mensagens que temos dentro do nosso canal, ok? Então, quero orar por você neste momento, finalizando essa nossa célula, fortalecendo que semana que vem estaremos falando do outro evangelho. Esse é o evangelho puro e simples, mas existe um outro evangelho. E é bom que nós reconheçamos qual é o evangelho que nós não devemos seguir, para que possamos nos firmar no verdadeiro evangelho, ok? Então, feche os teus olhos, quero apresentar mais uma vez a sua vida, a sua casa, a sua família, todos vocês que estão neste exato momento precisando da mão poderosa de Deus, do Espírito Santo em suas vidas. Creio em o nome de Jesus que há poder sobre a sua vida, há poder de Jesus na direção da tua casa e do teu lar, e esta enfermidade, todo este mal que possa estar passando neste momento vai sair em o nome de Jesus. Tudo tem um começo, tudo tem um meio, tudo tem um fim, e em nome de Jesus você vai suportar e passar por todas as situações para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Altíssimo e soberano Deus,
Mais uma vez, ó Pai, eu apresento a Ti a vida de todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando agora. Os nossos pastores, os 12 da primeira e da segunda geração. Apresento a Ti, Senhor, a vida dos nossos discípulos, os líderes de célula, a todos que nos acompanham, Senhor, nesse exato momento. Nossos amigos, nossos conhecidos, irmãos em Cristo Jesus, filhos de Deus, a cada um deles, ó Pai, eu te apresento mais uma vez para que a tua mão e o teu poder seja sobre as suas vidas. Aqueles que precisam, Senhor, de cura, milagre, ação do Espírito Santo, recebam em um nome de Jesus neste momento. Que a salvação, Senhor, entre, Senhor, na mente, na alma, no coração e no espírito de cada um, e que o nome de cada um seja escrito no livro da vida, Senhor. Manifesta o teu poder na vida, Senhor, de cada um desses, ó Pai. Em o nome de Jesus, que a tua misericórdia, o teu poder, Senhor, seja manifestado, Senhor, na vida de todos eles, a todos que nos assistem, Senhor, nos hospitais, que nos assistem em suas casas, que nos assistem, Senhor, neste momento, seja alcançada sobre eles, ó Pai, a tua mão poderosa, em nome de Jesus. Assim te damos graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Queridos, então espero vocês domingo no nosso culto às 9h30 da manhã, no segundo culto à tarde, às 18 horas, ok? Então, nos acompanhe, você pode vir, nós temos bastante espaço aqui, temos as cadeiras separadas com distanciamento, venha com a sua máscara, temos álcool em gel aqui, então venha, participe do nosso culto presencial e também você possa, também que não puder vir por uma razão ou outra, nos acompanhe pelo YouTube. Curta e compartilhe todos os nossos cultos para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra. E semana que vem, na quarta-feira, estaremos aqui com a nossa outra mensagem, o outro evangelho. Ok? Um grande abraço a todos, Deus os abençoe e até domingo, querendo Deus.